Olá, seja muito bem-vindo ao programa Destaques da Semana, uma produção da TV Câmara gravada aqui no estúdio, que fica no Subsolo 2 da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Como forma de evitar a disseminação da Covid-19, a partir de segunda-feira, dia 4 de maio, o uso de máscara em locais públicos passa a ser obrigatório em Caxias do Sul. Na sessão de terça-feira, o vereador Velocino Ues, PTB, líder do governo na Câmara, comentou a decisão. A TV Câmara entrevistou também o vice-prefeito Eloy Frisso, PSB, que explicou a determinação. Vai ser cobrado de todo cidadão a obrigatoriedade. Aproximadamente 15 dias, na publicação do decreto que regulamenta a questão das atividades durante esse problema do coronavírus, do Covid-19, da pandemia, nós já havíamos estabelecido uma obrigatoriedade de todas as pessoas que acessarem o comércio em geral nas cidades, supermercados, lojas, a obrigatoriedade do uso da máscara. O uso da máscara é no sentido de proteger não só a pessoa que usa a máscara, mas também as outras pessoas de um eventual contágio. E a nossa intenção, então, agora, já discutido com as entidades, a gente está percebendo com um apoio popular muito grande, por conta que as pessoas estão preocupadas, já a partir da próxima segunda-feira, no dia 4, nós estaremos tornando obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos. Mas para quem não tem condições de comprar uma máscara, a Prefeitura desenvolveu uma campanha para a arrecadação de linhas, elásticos e tecidos para a confecção e doação de máscaras. Nós estamos em parceria com entidades assistenciais e com os supermercados Andreassa, nós estamos fazendo uma campanha de recolhimento de tecidos, TNT, elásticos, para que esse material seja utilizado pelos nossos clubes de mães, ou várias entidades assistenciais que nós temos conveniadas no sentido de fazerem máscaras para doação às pessoas que não têm condições de adquirir. Então, se você quiser se incorporar nessa campanha, é só procurar ou aqui o posto aqui da Prefeitura ou dos supermercados Andreassa e fazer a sua doação de tecidos, que serão encaminhados a essas entidades. E nós já temos várias entidades aí também promovendo campanhas de doação de máscaras, o que é muito importante, a gente fica muito agradecido. Também na sessão de terça-feira foi aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Rafael Bueno, PDT, que pede informações à Prefeitura sobre o retorno às aulas. Nós não podemos, Mauro, e quem está nos acompanhando, fazer com que as nossas crianças se tornem cobaias de experimentos, porque as nossas crianças se tornam vetoras nesse momento do coronavírus. Então é preciso responsabilidade nesse momento, onde todo mundo tem que dar sua dose de contribuição. Agora, tem as escolas particulares que apresentaram também um ofício, um documento, dizendo que estão disponíveis a aceitar todos os critérios estabelecidos pela Secretaria de Saúde, pela Vigilância, para que possa reabrir as escolas de forma gradual. Também consta essas informações no meu pedido. Então, aguardemos com certa urgência a resposta para que a gente possa dar as informações necessárias para a nossa comunidade. Na próxima quarta-feira, a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores vai receber aqui no Legislativo a secretária municipal de Educação e a coordenadora da 4ª Coordenadoria Regional de Educação. Na quarta-feira, dia 6, nós estaremos recebendo aqui, a Comissão de Educação da Câmara estará recebendo a secretária municipal de Educação, a professora Flávia Vergani, e também a coordenadora da 4ª CRE, a professora Viviane, para que, junto com os vereadores da comissão e também todos os vereadores da casa, possam relatar quais são as atividades que estão já programadas junto às escolas municipais e às escolas estaduais, quando voltarmos a termos aulas regulares nessas escolas. Por que isso? Porque a comunidade, os professores, os familiares estão muito preocupados de como será feita este retorno, como será feito. Isto é, precisamos perguntar, conversar, opinar, para que as professoras possam nos deixar mais tranquilos e principalmente a comunidade. Nós temos professores que estão nos questionando, nós temos pais que estão nos questionando.
da preocupação do decreto do governador, que manteve o fechamento das escolas, e o que nós precisamos saber é o que a Secretaria Municipal e a Quarta CRE passarão a realizar em atividades psicológicas e pedagógicas junto aos alunos das escolas públicas municipais e estaduais. Por isso, então, eu convido a toda a comunidade que fique ligada no Facebook e no YouTube aqui da Câmara Municipal de Vereadores, quarta-feira que vem, às 14 horas, aqui na sala GNI-PTF. Então, os vereadores estarão junto com a secretária municipal de Educação e junto com a coordenadora da Quarta CRE, a professora Viviane. É isso, então. A gente conta com a participação de todos os senhores. Continue com a gente, o programa Destaques da Semana volta em seguida. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. O vereador Alberto Meneguzzi, PSB, pede que o prefeito Flávio Cassina, PTB, revogue a nomeação de cargos em comissão durante a pandemia da Covid-19. A minha manifestação hoje no grande expediente foi no sentido de, quanto mais a gente tem acesso aos números de pessoas demitidas, de contratos de trabalho que foram alterados, de pessoas necessitadas, o próprio líder do governo, hoje, o vereador Velocino Ex, trouxe de forma muito prudente aqui os números de pessoas que estão no cadastro único, enfim. Houve uma necessidade de incremento de assistência social em Caxias do Sul. As empresas estão demitindo, as pessoas estão com dificuldades. Há uma pandemia mundial que afeta diretamente as grandes empresas de Caxias do Sul também. Nós não somos uma ilha. E nesse contexto mundial que afeta diretamente a vida das pessoas, é inconcebível que o município contrate ainda, faça ainda contratações, nomeie CCs, com salários entre R$3.000 e R$8.000. Então eu trouxe esse assunto aqui porque eu não poderia me calar. Durante os últimos 3 anos como vereador, eu fiz essas cobranças enérgicas ao ex-prefeito, o prefeito Cassado. Eu não vou me furtar de fazer essas cobranças agora, porque é alguém que é mais aliado, mudou o governo, o vice-prefeito é do meu partido. Eu faço essas cobranças no partido também. E eu acho que não é o momento para fazer nomeações de CCs. A gente tem que fazer o contrário, enxugar essa máquina. É o momento de fazer uma reforma administrativa, inclusive no Executivo, estancar a contratação de CCs. Eu não sou contra CCs, mas não é o momento de fazer contratação. Nomear, isso está ficando mal, está ficando ruim. É difícil explicar para a população. Não é nada contra as pessoas que foram nomeadas, que eu conheço, e são pessoas muito competentes e vão honrar o serviço público, mas não a questão minha é um momento para isso. Não é momento para isso. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande para enxugar, cortar, diminuir custo, ajudar as pessoas, enfim, todos. Então, é incoerente que a gente abra o Diário Oficial Eletrônico e o município nomeie pessoas. O único lugar que está contratando aqui é a prefeitura. Não pode. Isso, nesse momento, não pode. E eu vou continuar fazendo essas minhas manifestações, não é para agora. Eu sempre fiz essa fiscalização enérgica e foi essa a minha manifestação, a minha fala. Na sessão ordinária de terça-feira, foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do Executivo que mexe no Código Tributário do município. Entre as principais alterações está a adequação do valor da estimativa fiscal para fins de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Você sabia que para realizar o sonho da casa própria é preciso passar por algumas etapas burocráticas? Sempre que alguém quiser adquirir ou vender um imóvel, é preciso considerar um imposto obrigatório, o ITBI, ou Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é um tributo municipal que deve ser pago quando ocorre uma transferência imobiliária. E na sessão ordinária de terça-feira foi aprovado pela Câmara Municipal de Caxias do Sul projeto de lei complementar de autoria do Executivo que mexe no Código Tributário do município. Isso significa que, entre outras alterações, está a adequação do valor da estimativa fiscal para fins de ITBI.
O relator do projeto foi o vereador Gustavo Toigo, do PDT, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. O parecer é favorável ao projeto de lei complementar número 4 de 2020, contido no processo 36 deste ano também. Vem a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei complementar acima emendado que acresce, altera e renumera dispositivos da lei complementar 12 de 18 de dezembro de 94, que institui o Código Tributário do município de Caxias do Sul. De acordo com a exposição de motivos, a proposta objetiva promover a atualização do Código Tributário Municipal vigente para adequá-lo ao ordenamento jurídico e à jurisprudência vigente. E segundo o secretário municipal da Receita de Caxias do Sul, a medida vai contribuir com a desburocratização, a simplificação e a automatização de vários procedimentos referentes às obrigações tributárias dos contribuintes. Bom, basicamente, esse projeto tratou de duas situações separadas. Uma, o ITBI das arrematações judiciais via leilão, e outro do valor do ITBI, da alíquota do ITBI para quem adquire seu imóvel financiado pelo Sistema Financeiro Habitacional. No caso da alíquota do Sistema Financeiro Habitacional, nós estabelecemos um teto de aplicação do 0,5%, que é na faixa de 400 mil reais, 420 mil reais, porque há um entendimento de que quem adquire um imóvel de grande valor, não precise desse incentivo fiscal, desse benefício fiscal, porque não são pessoas vulneráveis socialmente falando. Então, nós estabelecemos um corte nesse sentido. E, no outro lado, no caso das arrematações, principalmente as judiciais, normalmente o valor da arrematação, o valor que é pago pelo negócio no leilão, não é o valor inicialmente estabelecido pela Justiça. E os nossos técnicos, por força da nossa lei municipal, não podiam acatar diretamente este valor da arrematação definido pelo juiz, porque a nossa lei assim não o permitia. O que nós fizemos? Nós adequamos para permitir que se aceite este valor da arrematação, no caso judicial, sem que haja depois nova demanda judicial para que o município aceite aquela avaliação e não a avaliação do município. Que nesses casos a avaliação do município ela é superior ao valor arrematado, ao valor pago por quem compra o imóvel via leilão judicial. Nós temos um exemplo na prática que é possível ilustrar, que é o caso da área ali onde se situava a antiga Robert Show. Dá para ter um exemplo ali, que valor seria vendido, arrematado e como é que ficaria? Nós podemos citar isto como exemplo, porque isso é público, inclusive, o valor do negócio foi publicizado pela empresa que adquiriu. O valor estabelecido em juízo foi na faixa de 35 milhões de reais. E o valor da arrematação em segundo leilão, ou terceiro, inclusive, não recordo se foi o segundo ou terceiro, chegou em 17 milhões e meio, exatamente 50% do valor inicial da proposta inicial estabelecida em juízo. Nossos técnicos não puderam aceitar este valor porque a nossa lei não permitia. A nossa avaliação foi superior a 24 milhões de reais. Com esta lei, se ela já sancionada, o nosso técnico já teria aceito os 17 milhões e meio sem a demanda judicial, nova demanda judicial estabelecida pelo comprador, pelo adquirente, porque ele efetivamente não pagou aquele valor na aquisição do imóvel. O projeto segue agora para a sanção ou veto do prefeito. O pedido de cassação do mandato do vereador Ricardo Daneus foi rejeitado pela maioria dos vereadores na sessão ordinária de terça-feira. O único voto favorável foi do vereador Chico Guerra, Republicanos. O vereador Wagner Petrini, PSB, solicita ao Poder Executivo informações sobre uma obra no bairro Cidade Nova e também cobra uma previsão de reinício das atividades em espaços privados de lazer. A gente tem uma obra lá há muito tempo que vem atrapalhando o dia a dia dos trabalhadores nas saídas de suas casas, na volta, o pó, as obras, vias trancadas, e o pessoal começou a nos procurar via redes sociais, nos marcando, inclusive marcando colegas vereadores, e aí eu cobrei uma posição da prefeitura para a gente saber o que teria que estar empacando aquela obra. E na ocasião o secretário então me retornou que ontem a gente estaria fazendo uma visita, mas houve aí uma falta de comunicação e a gente não conseguiu ir, mas que o líder de governo
Já quero deixar aqui avisada a comunidade lá da região dos Rio Rios que amanhã a gente estará indo com o secretário lá ver a real situação daquela obra. Continue com a gente, o programa Destaques da Semana volta logo depois do intervalo. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. O vereador Chico Guerra, Republicanos, defende a gratuidade da passagem para idosos durante a pandemia. Se trata na questão da ilegalidade que está acontecendo aqui no nosso município com a empresa de transporte público, Visate, onde que os idosos acima de 65 anos estão reclamando que eles estão sendo obrigados a pagar a passagem. E o cobrador diz que existe um decreto que foi suspensa as gratuidades, e aí a minha fala foi nesse sentido, que um decreto não é superior a uma lei, a Lei 10.741, de 2003. Existe a lei da gratuidade ao idoso de 65 anos, então eles têm esse direito, e um decreto não sobrepõe essa lei. E em razão disso aí, a Visate está abusando no sentido de cobrar e amenizar o prejuízo que eles estão tendo com essa questão de transporte. Então é uma total ilegalidade, onde que eu mencionei que a Secretaria de Transporte deveria estar fiscalizando, uma vez que no passado era feito isso, os servidores são os mesmos. É uma questão de ordem que está vindo de cima, ou do secretário ou do prefeito, de que a princípio é para passar a mão na cabeça. Então não concordo com isso aí, por isso que eu trouxe essa denúncia, que o secretário Afonso tem que tomar uma postura, tem que obrigar a empresa Visate a parar de cobrar, onde que o idoso, ele mesmo, ele pode bater o pé e não pagar nada, porque ele não precisa pagar, desde que tenha acima de 65 anos. Abaixo disso eu concordo que tem que suspender a gratuidade nesse momento, mas o secretário ele tem que botar uma postura firme nisso aí e parar com essa história de avisar, ter que cobrar dessas pessoas que têm essa gratuidade. Como forma de intensificar campanhas de prevenção, o vereador Adilode Domênico, PSDB, indica ao Poder Executivo que empresas de gás utilizem o serviço de som para alertar sobre a Covid-19. O principal assunto que nós trouxemos hoje diz respeito justamente ao momento que nós estamos passando, uma indicação que estamos fazendo hoje ao Executivo para que ele proponha um convênio com as empresas que distribuem, que revendem gás em nossa cidade, para que, intercalado entre uma propaganda e outra que eles fazem costumeiramente nas ruas, no bairro, que eles divulguem um áudio fornecido pela Prefeitura com orientações para o pessoal, para o morador, que ele tenha o cuidado do uso da máscara, do gel, enfim, conforme a orientação da Organização Mundial da Saúde, da nossa Secretaria de Saúde, que esse áudio seja disponibilizado para que as empresas possam intercalar entre uma propaganda, um anúncio e outro, esse áudio do município recomendando, chamando a atenção, porque o momento ainda é muito delicado. Nós precisamos estar muito atentos, nos cuidar e cuidar do nosso semelhante, para que a gente possa sair dessa pandemia com o mínimo de problemas possíveis, né? Com o mínimo de perdas de vida, porque a vida não tem retorno, tu não tem outra chance. Então, que a gente possa ter esse auxílio dessas empresas, eu tenho certeza que elas não se oporão a fazer este anúncio, porque isso é uma utilidade pública, vai ficar legal também para elas, né? Enfim, é uma indicação que nós estamos encaminhando hoje para o Poder Executivo e que a gente tenha o cuidado e ajude também os outros a se cuidar. Nós temos que nos ajudar, ser solidário nesse momento para que a gente possa sair dessa dificuldade que assola o mundo inteiro, não é apenas a nossa cidade.
Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se for sair de casa, use máscara e evite aglomerações. Lave sempre muito bem as suas mãos, cuide da sua saúde e da saúde de sua família. Em nome da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, desejamos um feliz Dia do Trabalhador. Até o próximo Destaques da Semana.